E aí, meus amigos que estudam português? Na aula de hoje, nós vamos ver a diferença entre as duas palavras mais e mais. Essas são palavras muito parecidas e que, portanto, pegam muitas pessoas. A diferença entre elas é clara, mas muita gente ainda não conhece, então esse é o objetivo do vídeo de hoje, ao final do qual eu espero que você tenha sanado todas as suas dúvidas. Então vamos lá. Mais MAS significa porém, tem a mesma função do que porém. Sendo assim, quando eu uso mais em uma frase, em uma oração, eu vou estar podendo trocar por porém. É ou não é? Por exemplo, ó, Pedro foi ao mercado, mas não levou dinheiro. Eu poderia trocar esse mais aqui pela palavra porém? Sim, porque porém também indica a diversidade. Mas ele é uma conjunção que indica uma adversidade entre a primeira oração e a segunda oração. Pedro foi ao mercado, ok. Quem vai ao mercado geralmente costuma levar dinheiro, né, para comprar alguma coisa. Mas não levou dinheiro, ou seja, é uma adversidade que foi gerada aqui. O mais MAIS tem uso diferente. Tem uso diferente. Vamos ver aqui. Mais MAIS indica adição. Exemplo: 5 mais 2 são 7. Esse é o uso básico. Porém, o mais MAIS também pode indicar quantidade. Olha, o mais também pode indicar quantidade, como nesse caso aqui, ó. Quantidade. Pedro viu mais de 100 pessoas no circo, né? 100 pessoas é uma quantidade. Ou pode indicar uma comparação. José era o mais feliz entre os irmãos. Ou seja, eu estou comparando José com os demais irmãos de José, não é? É uma comparação. Eu trouxe duas questões aqui para que a gente possa afinar, né? Para que a gente possa aquilatar melhor os nossos conhecimentos sobre essa diferença entre mais sem i e mais com i. Mais e mais. A pergunta aqui, o enunciado da questão diz: empregue corretamente os termos mais e mais. Veja só. Ele saiu cedo de casa, mas o congestionamento o atrasou. Será se o uso correto é MAS, mais? Ele saiu cedo de casa. Primeira oração. Primeira oração. Mas o congestionamento o atrasou. Ora, se ele saiu cedo de casa, é porque ele queria chegar cedo ao trabalho, a qualquer lugar. Se ele saiu cedo, é porque ele queria chegar cedo. Mas o congestionamento o atrasou. O congestionamento aí, ele está dando uma adversidade, não é mesmo? Embora ele tenha saído de casa cedo, ele chegou tarde ao trabalho porque o congestionamento o atrasou. Logo, essa é uma ideia de adversidade. Se é uma ideia de adversidade, nós vamos usar o mais assim. Sem mais nem menos, decidiu viajar para a Europa. Observe aqui, ó. Ele usa a palavra mais e usa também a palavra menos. Menos, né? Menos dá a ideia de quantidade, é ou não é? Mais dá a ideia de quantidade e menos também. Mais é antônimo de menos. Nesse caso aqui, dando a ideia de quantidade, observe, observe, vamos ver. Ó, dando a ideia de quantidade, nós vamos usar mais com i, é ou não é? Então vamos aqui. Na segunda assertiva,
mais com i. Assim. Giovana era a aluna mais inteligente de sua turma. Quando eu digo que Giovana era a aluna mais inteligente do que os outros alunos da sua turma, eu estou fazendo uma comparação, é ou não é? É. Se eu digo que ela era mais inteligente do que todo mundo, é porque eu estou comparando ela com todo mundo. Logo, o termo correto nessa terceira ideia aqui, nessa terceira assertiva, é mais. De novo isso bugando aqui. Mais com i. Eles estavam felizes, mas a chuva atrapalhou a cerimônia do casamento ao ar livre. Certo. Eles estavam felizes. O fato de eles estarem felizes contrasta, ou melhor, o fato de uma chuva atrapalhar a cerimônia contrasta com o fato de eles estarem felizes? É claro que sim. Imagine, você está no seu casamento, né? Todo contente. E aí, do nada, uma chuva chega e atrapalha a cerimônia. Isso vai prejudicar aí sua felicidade, não é? Então, essas duas ideias aí, essas duas frases, elas indicam a diversidade entre si. Portanto, a palavra correta é mais, sem i, mais, sim. O ministro é presunçoso a não mais poder. O ministro é presunçoso a não mais poder. Mais aqui está no final da frase e não indica nenhuma contrariedade, nenhuma adversidade como aqui, ó. É ou não é? Dessa forma, nós vamos colocar a outra forma, que é mais com i. Você pode resolver questões, né? Tirar dúvidas com o método da exclusão. Se não é mais sem i, logo é mais com i. Vamos resolver essa outra questão aqui, que é muito fácil, muito simples, como diz Rafael Procópio, do canal Matemática Rio. Bom, analise as frases a seguir, né? Tá aqui as duas frases, ó. Vamos analisar. Quero acordar mais cedo, mas durmo tarde todos os dias. Então vamos lá. Quero acordar mais cedo. Olha, o mais aqui está empregado corretamente ou está empregado de forma incorreta? Mais cedo. Intensidade é ou não é? Mais cedo, mais tarde. Logo, se eu quero acordar mais cedo, eu tenho que dormir cedo todos os dias. Mas, agora observe, ó. Mas eu estou dormindo tarde todos os dias. O mais aqui está dando uma ideia de adversidade. Logo, ele está aplicado de forma correta, sim. Essa primeira frase está ok. Quero acordar mais cedo, mas durmo tarde todos os dias. Nós acabamos de ver que quando eu estiver tratando de intensidade, cedo, tarde, muito, pouco, nós vamos usar a palavra mais. E quando eu estiver tratando de adversidade, nós vamos usar a palavra mais, sem o i. Dessa forma, nós podemos intuir que essa oração aqui, que esse período composto, ele está errado, é ou não é? Errado. As alternativas dizem o seguinte: apenas a frase 1 está correta. É verdade, apenas a frase 1 está correta. Então é a letra A de arrebentando português, né? Dicas aí, pessoal, para quando a gente acertar uma questão, dicas aí do que falar. Bom, então aqui termina a aula de hoje. Espero que tenha ficado claro tenha ficado clara a diferença entre mais e mais. Afinal, a gente usa essas palavras todo dia. É ou não é? Muito obrigado.